porque a gente pode transformar a cultura brasileira numa grande indústria geradora de milhões de empregos, como é no mundo inteiro desenvolvido. E aqui no Brasil, essa pessoa teve a petulância de acabar com o Ministério da Cultura. E como eu acho que a cultura está muito ligada à educação, e como eu acho que somente a educação e a cultura vai fazer evoluir politicamente, ideologicamente a sociedade, na verdade, esses caras têm medo de cultura porque têm medo de sabedoria do povo. E estamos aqui com mais um vídeo do Política em Debate. Minha amiga, meu amigo, você já sabe o que eu vou pedir. É isso mesmo. Deixe seu like, dedão pra cima, siga o nosso conteúdo, assine o nosso canal e, se possível, né, nos apoie. O nosso Pix é doutorjcr@gmail.com. Gente, Bolsonaro está realmente em total desespero. Não só o Bolsonaro em total desespero, mas também tanto os fisiológicos do Centrão. E aí os fisiológicos do Centrão agora têm um forte aliado. Quem é o forte aliado? Rodrigo Pacheco, tão fisiológico quanto, na verdade, o Arthur Lira, né? Os dois promoveram aí a questão da tal da PEC Kamikaze, né? No primeiro momento 40 bilhões, com um reflexo de até 250 bilhões, vai estourar tudo que se diga respeito a ajuste fiscal. Guedes, caladinho, antes ele chiava pra caramba, né, sobre essa questão da gastança sem nenhum controle do governo público. Essa PEC, na realidade, burlou as regras do TSE, e aí, muito bobo, né, de bolsonarista, veio no Twitter dizer que os senadores do PT e das demais siglas de esquerda e centro-esquerda tinham votado a favor, mas votar diferente como? Não é? Afinal de contas, é uma PEC kamikaze, mas ela beneficia o povo brasileiro numa situação extremamente penosa, fruto da desgraça e da total incompetência na gestão da economia, que é o governo Jair Messias Bolsonaro e também o Guedes. Então, na hora que se aumenta o auxílio gás de cozinha, gente, o auxílio gás de cozinha, agora com os valores mais recentes do botijão de gás, ele não comprava nem a metade de um botijão, nem a metade, tá? Eu lembro ainda que esse auxílio gás de cozinha, ele é só dado a cada 2 meses. Então imagina, bom, se não era nem a metade, a cada 2 meses isso dá 1/4 de bujão por mês. Tá? E agora, então, eles aumentaram o tal do kit gás. Aí os caminhoneiros fazendo a pressão enorme, ameaçando parar a economia, e seria finalmente a desgraça toda do Brasil, se isso realmente acontecesse, combustíveis lá no teto. O que o Bolsonaro fez? Reduziu por decreto o ICMS. Quando você reduz por decreto o ICMS, na verdade você tira receita tanto dos estados quanto dos municípios. E essas receitas são o que ajuda a manter justamente os estados e municípios. Uma total irresponsabilidade. Ah, mas você é a favor de impostos? Sou a favor de impostos, mas eu sou a favor que os impostos que nós pagamos revertam para a população brasileira, e não como faz o Bolsonaro, para cooptar os aliados dele, junto com o deputado Lira, lá no orçamento secreto, distribuindo dinheiro em salinha para os deles. Isso aí eu sou contra, mas eu sou a favor que a gente pague impostos, sim. Tá? E não sou a favor disso que eu acabei de falar, a gastança pública sem nenhum benefício para a sociedade brasileira, mas impostos a gente tem que pagar. Tá bom? E também acabar com essa mamata, tanto de senador, quanto de deputado federal, quanto de juízes, quanto do próprio presidente da República, que ganhou uma fortuna, dos ministros dele que ganham mais de 100 mil por mês, toda essa mamata. Isso eu sou contra, gente. Isso é tudo feito com os nossos impostos. Então o Bolsonaro fez isso, e tudo isso tem um impacto gigantesco. Tem agora uma marcha de prefeitos, né? São mais de 1000 prefeitos indo a Brasília para pressionar contra isso. Essa história, então, para o Lira e para o tal do Rodrigo Pacheco, ela não ficou nada boa, né? Porque, veja, eles fazem isso para facilitar a vida do Bolsonaro e a tentativa de reeleição dele, ainda agora em desespero. Ele com 30%, Lula com 45%, que estou falando no primeiro turno, Ciro com 7%, Simone Tebet totalmente micada, com 1%. Estamos aqui, então, no Brasil 247, e essa é uma realidade. E porque é uma realidade que é uma pesquisa, sim. É uma pesquisa, é uma sondagem feita justamente agora com a tal da PEC Kamikaze. A PEC Kamikaze, vocês sabem muito bem, ela visou justamente favorecer o presidente Bolsonaro agora, totalmente perdido, em torno de 28% a 30%, Lula entre 42% e 45%. Eu falo do primeiro turno, então, em conluio lá, tanto com o Rodrigo Pacheco, quanto também com, é óbvio, o Arthur Lira, eles arrumaram uma maneira de burlar as regras do TSE, faltando menos de 100 dias das eleições. Eles propuseram, então, essa PEC
E essa PEC, evidentemente, vai estourar, já está estourando, né? Toda a questão do ajuste fiscal para o próximo ano. Gostaria de lembrar também que os recursos que estão previstos agora na tal da PEC Kamikaze, ou seja, que destroça a economia brasileira a partir de 2023, elas, na verdade, só vão até o final do ano. É uma tentativa clara de iludir o povo brasileiro. Mas vocês estão vendo aqui, a maioria absoluta dos brasileiros sabe que Lula é o pai dos programas sociais. Pesquisa aponta que 55% sabem que é o responsável quem é o responsável pelo Bolsa Família, convertido por Jair Bolsonaro em Auxílio Brasil. É claro que é Lula, né? É óbvio, né? Então essa é a percepção da população. Então não vai adiantar muito. Isso aqui foi na tal pesquisa que nós já fizemos, então 2 vídeos mostrando que a cara da democracia, conforme publicada pelo Globo, no fundo não deixa de ser uma grande manipulação, tá? Um dos vídeos, uma das matérias que eles publicaram mostrava, por exemplo, você a essa matéria você tem acesso gratuito, sem pagar, como são, ou fazer o seu cadastro, como são nas outras matérias do jornal O Globo. Então você pode acessar à vontade. Por quê? Porque eles querem que você veja a matéria. E aí lá dizia logo no início que a direita tem o dobro dos adeptos em relação, falo do povo brasileiro, contra a esquerda. Mas quando você olha a mesma realidade do Datafolha, é que a direita está perdendo cada vez mais espaço, agora com 34%, contra a esquerda com 49% da preferência. Então, é manipulação só. Tá? Mas vamos deixar isso de lado e aqui entrar nessa questão. 55% dos eleitores afirmam ter sido Lula, seguido por Fernando Henrique Cardoso, 10%, Bolsonaro, 4%, e Dilma, 26%. Aquelas pessoas que responderam afirmativamente quando questionados sobre o Bolsa Família. A maioria, 55% dos eleitores. Né? Bolsonaro, 4%, Fernando Henrique, 10%. Bolsonaro, então, é óbvio, né, atrás nesse momento, o que ele faz mesmo? Ele, então, como eu disse logo no começo, por isso que eu citei a tal da PEC Kamikaze, ele, então, lança esse petardo na economia brasileira, uma total irresponsabilidade. A irresponsabilidade dele, na realidade, já era esperada, né? Porque ele, desde o início do seu mandato, ele é um irresponsável. Esse cara não governou, ele simplesmente ascendeu ao cargo de presidente desse país, primeiramente para enxovalhar, tá? Tanto o Brasil quanto as instituições. E, em segundo lugar, para destroçar tudo que havia de bom. Foi exatamente isso que ele fez, uma completa nulidade. Ele e o ministério dele, que se serve, na verdade, do povo brasileiro, eu digo dos seus recursos. A Petrobras, a mando de Bolsonaro, assaltando, ou seja, continuando a assaltar a nação brasileira, assalto esse já vindo desde 2017, e agora, vendo que a questão da economia ela é a peça-chave nessa tentativa dele desesperada de ainda tentar uma virada em cima de Lula, menos de 100 dias das eleições, ele, junto em conluio com o Centrão, e também com esse Rodrigo Pacheco, que está se mostrando, na verdade, tão vil quanto o Arthur Lira, ele então solta esse petardo em conluio com esses dois, né, que eu chamaria de canalhas. Né? Mas a coisa agora começa a ficar mais complicada. Né? Então, aqui nós temos na Economia e Negócios, por exemplo, a coisa que você não vê muito, nós estamos aqui no Estadão, tá? Mais de 1.000 prefeitos vão a Brasília contra a PEC Kamikaze, justamente essa PEC. Tá? Mobilização é organizada pela Confederação Nacional dos Municípios em protesto às medidas que aumentam o gasto e reduzem receitas dos cofres municipais. Né? Então, é só ataque. Né? Mais de 1.000 prefeitos vão a Brasília contra a PEC Kamikaze, proposta com impacto de até 250 bilhões. A gente não está nem aí. Tá? Essa governança da agora, incluindo esse Congresso vendido, não está nem aí. A Confederação Nacional do Município promete colocar no Congresso amanhã mais de 1.000 prefeitos de todo o país numa mobilização contra a medida que vem sendo aprovada recentemente pelo Governo Federal, Congresso e Supremo Tribunal Federal, que aumentam o gasto e reduzem receitas dos municípios. Por exemplo, a questão da redução do ICMS há poucos meses das eleições, menos 3 meses. A CNM denuncia que essa ofensiva batizada que pauta grave dos 3 poderes já tem custo imediato de 73 bilhões por ano com as decisões já aprovadas. Então, é isso. Tá? E isso então também inclui também essa questão aí dessa PEC agora desesperada do Bolsonaro aí com 40 bilhões. Então, sabe, a coisa está realmente ficando complicadona. E tudo isso complicadona. E tudo isso acontece no momento
aonde agora no sábado os 3 candidatos principais em Brasília, os 3 candidatos que eu quero dizer foi Bolsonaro, aí tá a cara dele, é ridículo com a tal da motociata dele. E por que vocês já perceberam, vocês já pararam para pensar por que Bolsonaro ele não mais tenta conclamar os seus seguidores, os seus adeptos, os seus radicais a irem para as ruas, como por exemplo Lula está aqui, não é? Com o povo, e aí ele só opta por motociata, isso já desde muito tempo, porque ele não tem mais público nenhum. Ele não tem quantitativo suficiente que resistisse a um drone voando por cima e contando as pessoas numa avenida. Então aí, entendeu? Ele vive de motociata gastando dinheiro público, porque ele quer passar a impressão que ele tem muito público, mas ele não tem público quase nenhum, absolutamente. E mesmo assim, ainda aqui flopou. Então, como está aqui, sabadão do DCM, Bahia, Lula é aclamado nas ruas, Bolsonaro flopa na motociata, foi um fracasso. E Ciro torce o pé. Também teve lá Simone Tebet, no dia 2, né, na Bahia também. Simone Tebet, 2%, Ciro, 7%, Bolsonaro, 30%. E Lula, 45%. Eu acho que os dois já são carta fora do baralho, né? Eu falo tanto do Ciro Gomes quanto da Simone Tebet. A Simone é a queridinha agora na tentativa aí do empresariado em emplacar uma candidata deles. Como assim com 2%? Não dá mais, a gente já falou isso aqui há muito tempo, que já está mais do que consolidado na cabeça do eleitorado e do povo, que esse vai ser uma eleição aonde vai se escolher ou a gente continua com essa desgraça chamada Bolsonaro, ou então volta novamente a ter esperança por um país melhor, ou seja, com o terceiro mandato de Lula, simples assim. Acho que o Ciro Gomes não percebeu isso, não entendeu isso, aliás, ele nunca entendeu, né? Ciro Gomes, na verdade, uma decepção só. Para mim, esse sujeito acabou. E quando é que eu digo que ele acabou? No segundo turno de 2018, quando a nação mais precisava dele, ele simplesmente se isentou e fugiu para Paris no segundo turno. Se ele tivesse permanecido aqui, talvez o Haddad tivesse vencido Bolsonaro e o país não estaria passando por todo esse calvário que é o governo dessa desgraça chamado Jair Messias Bolsonaro. Vamos seguir aqui. Lula é aclamado nas ruas da Bahia, Bolsonaro flopa na motociata. Flop significa que é um fiasco. E Ciro Gomes torce o pé nesse sábado, dia 2, agora sábado. Kiko Nogueira faz o giro das notícias e conversa com o Sara, Vivaco, Ricardo e tal, isso não importa, tá? E aí, né, no sábado, o petista caminhou pela rua e foi realmente foi aclamador. Aí os bobos lá dos bolsonaristas, né? Porque os caras pegaram aquelas fotos grandes, panorâmicas, né? Onde às vezes as pessoas se repetem, aí fizeram uma propaganda enorme dizendo que era fake news. Aí a campanha do Lula mostrou o vídeo do alto, entendeu? Mostrando que eram milhares de pessoas ali, enquanto o Bolsonaro lá, ridículo, andando de motocicleta, feito um idiota, ainda reclamou da motocicleta. Pô, que merda de moto é essa que vocês me deram? É isso, é um candidato. É isso. Eu nem falo que isso não é candidato. Isso é um grandíssimo de um merdão. Vamos ver aqui, tem um vídeo. Vamos lá. Motociata de Bolsonaro fracassa. Vídeo da motociata Bolsonaro em Salvador mostra evento esvaziado. Passeio percorreu um trajeto de 37 km. É só a motociata que ele faz, é mais nada. Passear de motocicleta lá, igual Mussolini. Mussolini é o ditador lá da Itália na Segunda Guerra Mundial, né? Foi enforcado pelo povo. Tá? Quando a derrocada da Itália e do nazismo, o povo foi lá e enforcou ele. Então, o tal da motociata do Bolsonaro, porque não tem mais público para andar no chão a pé. Tu já viu o Bolsonaro andando a pé como o Lula faz? Não, você não viu. No meio do povo, não. O povo todo em volta dele, não. Então, onde é que está aquele discurso aí dos bolsonaristas dizendo que não, o Bolsonaro está sempre no meio do povo? Tá bom. Ciro torceu o pé, paciência. Com a ajuda de colegas, ele retornou para o hotel, lamento. Né? E agora nós temos aqui, então, como eu disse, o Bolsonaro reclamando, merda de moto. É só isso que ele faz, xingar palavrão. Porque a gente pode transformar a cultura brasileira numa grande indústria geradora de milhões de empregos, como é no mundo inteiro desenvolvido. E aqui no Brasil, essa pessoa teve a petulância de acabar com o Ministério da Cultura. E como eu acho que a cultura está muito ligada à educação,
E como eu acho que somente a educação e a cultura vai fazer evoluir politicamente, ideologicamente a sociedade, na verdade, esses caras têm medo de cultura porque tem medo de sabedoria do povo, tem medo de uma revolução, sabe, de conhecimento do povo brasileiro. Portanto, é importante saber que a retomada do crescimento, a geração de empregos e a inclusão social serão tarefas prioritárias de nosso governo. É preciso estabelecer um ambiente de estabilidade política. É isso. Enquanto o Lula vai, não é, milhares de pessoas seguem ele pelas ruas e tudo, o Bolsonaro com a motocicleta dele ridícula, né? Então, no desespero geral, e aí colui, como mais uma vez eu disse, com aqueles dois desclassificados, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, eles jogam a tal da PEC bomba, não é? E mais essa aqui agora, dos prefeitos amanhã, não é, da tal da PEC kamikaze. A PEC kamikaze eu acredito que seja justamente essa PEC também, ela está inserida nesse contexto. Tá, então é isso.